Gatos estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia e o exercício do pensamento e o que é a filosofia. Um texto do Silvio Galo, o primeiro, né? Galo ou Galho, não sei, com dois L's, sei a pronúncia. E o que é a filosofia do Gilles Deleuze e do Félix Guattari. Então, quando investigamos a cultura do pensamento na escola, na sala de aula, devemos distinguir entre as modalidades de pensamento. De forma simples e direta, penso que podemos falar em três modalidades básicas. O pensamento por figuras ou imagens, a primeira. O segundo, o pensamento por palavras. E o terceiro, o pensamento por conceitos. O pensamento por imagens está presente já nos primórdios da humanidade. A observação espacial necessária para o exercício da caça e das demais atividades de sobrevivência nos fez desenvolver uma modalidade de pensamento que articula as imagens, nos permite fazer medidas, tirar conclusões. Hoje, praticamos essa forma de pensamento por imagens fazendo cálculos dos espaços temporais, de forma automática ou mesmo inconsciente. A utilizamos quando caminhamos pela rua ou dentro de casa, quando dirigimos um automóvel, quando estamos em uma loja ou em um supermercado, por exemplo. Sabemos do impacto que teve a invenção da linguagem oral e depois da linguagem escrita para a humanidade. Não é por acaso que um filósofo francês contemporâneo fala da oralidade e da escrita como duas das principais tecnologias de inteligência inventadas pela humanidade. É o Pierre Levy que diz isso, né? As tecnologias da inteligência, o futuro do pensamento na era da informática. O uso da palavra como ferramenta para além da comunicação significa uma revolução na nossa forma de pensar. Passamos a pensar também por palavras, mais do que por imagens, que possibilitou que se processasse o pensamento com mais rapidez, com mais vigor. A esse tipo de pensamento, os antigos gregos chamaram logos, né? A palavra racional, o discurso racional, significando ao só tempo palavra e razão. Com isso, estabelecer uma espécie de vínculo indissociável entre pensamento e palavra, obscurecendo o pensamento por imagens. Em primeiro momento, o próprio pensamento por imagem se vale da palavra, é a construção das metáforas, das parábolas, como forma de pensar e de fazer pensar o outro. No âmbito da cultura da oralidade, sabemos da importância que tiveram e têm ainda as metáforas e palavras. Apenas dois exemplos. O pensamento mitológico antigo, sobretudo dos gregos, é um pensamento por figuras. O pensamento religioso também. Destaque-se o uso das parábolas nos textos religiosos, compilados de antigas tradições orais, e também os discursos ou sermões dos sacerdotes, sempre carregados de parábolas e metáforas. A invenção da escrita gerou um novo impacto no pensamento e a palavra tomou o lugar de importância da figura como ferramenta do pensamento. Quando um tal processo já estava consolidado, o filósofo Aristóteles definiu o ser humano como zoon logon, o zoon logon ekon, isto é, um animal portador da palavra. O logos grego, que traduzimos tanto por palavra quanto por razão, tinha esse duplo significado, como afirmei anteriormente. O pensamento por palavras é de longe o mais utilizado pelos seres humanos. E o próprio pensamento por figura acabou por ser traduzido em palavras, embora procedam de forma distinta. Quando exercitamos o pensamento em nosso cotidiano, quando usamos o bom senso ou o senso comum, estamos pensando por palavras. Quando raciocinamos, quando dialogamos conosco mesmos, estamos pensando com palavras. Quando fazemos ciência, estamos fazendo uso das palavras como ferramenta de pensamento. Está no texto Filosofia e o Exercício Básico do Pensamento Conceitual na Educação Básica, do Silvio Galo, né? Agora vamos falar do que é filosofia, segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari. O filósofo é um amigo do conceito. Não só amigo da sabedoria, mas do conceito. Ele é conceito em potência. Quer dizer que a filosofia não é uma simples arte formada de inventar ou de fabricar conceitos, pois os conceitos não são necessariamente formas, achados ou produtos. A filosofia, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos. O amigo seria o amigo de suas próprias criações? Ou então é o ato do conceito que remete à potência do amigo, na unidade do Criador e de seu duplo? Criar conceitos sempre novos é objeto da filosofia. É porque o conceito deve ser criado que ele remete ao filósofo como aquele que o tem em potência, ou que tem sua potência e sua competência. Não se pode objetar que a criação se diz antes do sensível e das artes, já que a arte faz existir entidades espirituais e já que os conceitos filosóficos são também sensibilia, ou sensibilia. Para falar a verdade, as ciências, as artes, as filosofias são igualmente criadoras. Mesmo se compete apenas à filosofia criar conceitos no sentido estrito. Isso é meio questionável, né? Porque outras disciplinas que não é filosofia também criam seus próprios conceitos. A geografia, a história, a física, a química, inclusive, você pega o conceito de uma da outra e transpõe, né, da psicologia. A psicologia tem pegado muitos conceitos da física, como resiliência.
Então, no sentido estrito, os conceitos não nos esperam inteiramente feitos como corpos celestes. Não há céu para os conceitos. Eles devem ser inventados, fabricados ou antes criados. Não seriam nada sem a assinatura daqueles que os criam. Nietzsche determinou a tarefa da filosofia quando escreveu: os filósofos não devem mais contentar-se em aceitar os conceitos que lhes são dados, para somente limpá-los e fazê-los reduzir. Mas é necessário que eles comecem a fabricá-los, criá-los, afirmá-los, persuadindo os homens a utilizá-los. Até o presente momento, tudo somado, cada um tinha confiança em seus conceitos, como num dote miraculoso vindo de algum mundo igualmente miraculoso. Mas é necessário substituir a confiança pela desconfiança. E é dos conceitos que o filósofo deve desconfiar mais, desde que ele mesmo não os criou. Platão sabia isso bem, apesar de ter ensinado o contrário. Platão dizia que é necessário contemplar as ideias, mas tinha sido necessário antes que ele criasse o conceito de ideia. Ele que cria, na Grécia Antiga, a ideia como forma ideal que habita o mundo inteligível, que valeria um filósofo do qual se pudesse dizer: ele não criou um conceito, ele não criou os seus conceitos. Está no trecho da O que é Filosofia, do Gilles Deleuze, do Félix Guattari. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.